Olá, mulheres lindas e abençoadas. Você já contou um segredo para alguém e de repente você percebeu que a notícia havia se espalhado? Hoje nosso tempo de palavra e oração é sobre o Senhor guardar a nossa vida do fofoqueiro. Eu quero ensinar algo para você aqui. Você precisa saber para quem você deve contar as suas coisas e para quem você não deve contar. Sim, infelizmente, às vezes a gente conhece algumas pessoas e a gente considera essas pessoas de confiança. E aí depois de um tempo é que a gente vai perceber que a gente era amigo de um fofoqueiro, de um linguarudo. Mas a gente precisa saber para quem contar as coisas importantes da nossa vida. Tem uma frase que diz assim: olha, não conte os seus segredos para quem não pode, não conte os seus problemas para quem não pode resolvê-los. Às vezes a gente fica contando os nossos problemas para todo mundo, abrindo nosso coração, expondo a nossa intimidade, e a gente não vem para esse lugar aqui de oração e contar para quem pode resolver os nossos problemas, que é o Senhor Jesus. E às vezes a gente acaba realmente colhendo a consequência de não ter tido sabedoria, de a gente ter escolhido o lugar errado, a gente escolheu a pessoa errada, a gente escolheu um ambiente errado para abrir o coração. E aí eu quero ler com você Provérbios capítulo 20, versículo 19, que diz assim: o fofoqueiro vive espalhando segredos. Gente, esse é o trabalho do fofoqueiro. Essa é a função do fofoqueiro. Qual é? Viver espalhando segredos. Então ele diz assim, olha, o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Meu Deus, aí vem a nossa decisão. Aí vem a nossa sabedoria. Qual, Cris? De evitar esse tipo de companhia. Por quê? Porque a fofoca, por mais que essa pessoa esteja hoje falando de outra pessoa para você, e você tá até gostando dessa fofoquinha, porque você tá gostando de saber da vida dos outros, se essa pessoa tá falando dos outros para você, você já sabe a regra. Ela vai falar de você para os outros. Vai chegar uma hora que você vai ser o motivo da fofoca. Então, Provérbios está aqui nos ensinando uma atitude que às vezes é difícil de tomar, porque às vezes o fofoqueiro é aquele amigão. O fofoqueiro sempre tem uma notícia boa, porque ele é como o jornal, gente? Ele tá sabendo as últimas notícias. E às vezes você tá lá, você não é o fofoqueiro, mas você está sendo conivente com esse pecado, porque você é a pessoa que gosta de ouvir fofoca. E eu sei que muitas vezes a gente gosta de ouvir a história dos outros, Tá aí, gente, o Instagram, as mídias sociais, que os sites que mais bombam aí na internet são os sites de fofoca. São as pessoas que vivem para falar dos outros, vivem para contar o que está acontecendo na vida dos outros. Mas olha, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: nós já não temos problema suficiente para resolver? Por que a gente fica tão interessada com o problema da vida dos outros se nós já temos os nossos? Quando a gente está ouvindo um problema que está acontecendo lá na casa da outra pessoa, a gente não pode ser tolo, ou tão cego em não enxergar que também dentro da nossa casa existem problemas. Então a fofoca, gente, na verdade, ela é uma maldição na sua vida, porque a fofoca ela te distrai. A fofoca faz você pensar coisas ruins de outras pessoas. A fofoca faz você depois se sentir mal. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, você está abatida, você está desanimada, você nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque você deu ouvido para o fofoqueiro. E aí o seu coração está pesado, o seu coração está contaminado. Gente, eu não deixo o fofoqueiro sentar na minha mesa. Quando alguém começa a falar, a contar história dos outros que eu não vou poder resolver, que aquilo, eu ficar sabendo disso não vai mudar a minha vida, eu não vou poder ajudar a pessoa, porque eu só posso saber de alguma coisa se eu for um agente de transformação, se eu for alguém que vou ser usada para ajudar essa pessoa. Se não, eu não quero saber o que acontece na vida dos outros, não me interessa. E você precisa ter esse posicionamento. Por quê? Porque ele fala assim, evite a companhia de quem fala demais. Você precisa perceber que a pessoa que fala muito, que sabe muito,
Eu tive que tomar muitas vezes decisões na minha vida, gente. Eu tive que ter essa percepção e é difícil, tá? É difícil você se afastar. Mas eu já teve muitos momentos e muitas pessoas na minha vida que eu percebi, opa, essa pessoa fala demais. Essa pessoa sempre sabe do problema dos outros. Não é uma boa companhia, não é uma boa pessoa para andar comigo. Por quê? Porque essa pessoa vai começar a ficar sabendo da minha casa, vai começar a ficar sabendo da minha intimidade e essa pessoa vai fazer o mesmo que ela tem feito com outras pessoas. Ela vai falar de mim, ela vai me expor, ela vai falar, porque a vida do fofoqueiro é essa. A vida do fofoqueiro é falar dos outros. E eu vou dizer para você, se você é essa pessoa, se livre deste pecado. Se arrependa desse pecado. Não seja uma pessoa que fala demais. Não seja uma pessoa que está sempre comentando. Ai, mas estou comentando de forma inocente, né? Porque dizem que crente não fofoca, crente comenta. Comentar também é pecado. Comentar também é fofoca. Então a gente tem que parar, né, com essa coisa falsa, mentirosa, hipócrita. Ai, porque eu estou só achando. Isso aí é fofoca. Você está levando um assunto para frente que não lhe diz respeito. Então, se você hoje percebe que você também tem a língua grande, fala demais, se intromete demais em assuntos que não lhe cabe, hoje é o dia para você tomar essa postura de proteger, gente, porque a língua, ela contamina o nosso corpo. Então, quando você percebe que fala demais, que conta demais, que fala o que não deve, sabe? Você tem que cuidar para você não ser essa pessoa, porque você pode estar trazendo uma destruição para a vida de alguém. Uma vez eu conheci uma amiga, né, uma pastora amiga minha, que ela, um coração super generoso, um coração aberto, ela sempre abria a porta da casa dela para as pessoas. Mas ela era uma pessoa que ela gostava muito de um tipo de coisa, ela colecionava lá um determinado tipo de coisa. Ela disse que uma vez, infelizmente, uma fofoqueira entrou na casa dela e percebeu que ela tinha um cantinho, né, de algo lá que ela colecionava, que ela gostava. Aí sabe o que aconteceu com esse fofoqueiro? Esse fofoqueiro saiu falando o que tinha visto dentro da casa dela. E aí começou a falar, a caluniar, né, e ela ficou tão triste, tão ofendida que ela se fechou. E um dia ela me disse, Cris, eu nunca mais abri a porta da minha casa, porque eu fiquei com medo, né, do que aconteceu e de uma outra pessoa entrar na minha casa e falar o que não deve. Infelizmente, um fofoqueiro entrou e feriu um coração de uma pessoa tão amável, tão generosa, que só tinha feito uma coisa, aberto a porta da casa dela. Então não seja esse tipo de pessoa ingrata, maldosa, né, que sai falando de quando alguém te deu uma abertura, sabe? Alguém foi lá, te amou, abriu a porta da casa, abriu a porta do coração, te deu uma cadeira, te deu um lugar à mesa e às vezes você fica sabendo de algo dessa casa, dessa família e você sai por aí falando. Então, em nome de Jesus, que o Senhor corrija a nossa boca e que o Senhor nos livre do fofoqueiro. E quando você perceber, tenha sabedoria e não tenha medo de se afastar de pessoas que falam demais. Vamos orar sobre isso? Escreva aí nos comentários, Senhor, me livre de pessoas que falam demais, me livre do fofoqueiro. E se você percebe, Senhor, me livre da fofoca. Senhor, protege a minha boca, protege meu coração, eu não quero ser fofoqueira. Este lugar aqui nos comentários é o nosso lugar de confessionário. Eu sempre falo para você, venha para este lugar, escreva, abre seu coração, ouça essa palavra, que eu sei que você vai ser abençoada por aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração nesta oração. Amém? Se você puder, feche seus olhos para orarmos todas juntas. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, porque hoje o Provérbio está vindo, nos corrigindo, nos alinhando, nos ensinando, Senhor, a proteger o nosso coração de pessoas que falam demais. Deus, não deixe esse tipo de pessoa entrar na nossa casa, porque essa pessoa que pode causar um grande estrago, Senhor, pessoas fofoqueiras, linguarudas, pessoas maldosas, porque o fofoqueiro, ele tem um trabalho na vida dele, Senhor, ficar levando notícia de um lado para o outro, ficar levando história de um lado para o outro, ficar levando problema de uma pessoa para outra, Senhor, e esse tipo de pessoa, ela é uma contaminação, ela é como um câncer, Deus, que vai espalhando só coisa ruim, que vai espalhando e contaminando só coisa ruim. Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento para que a gente possa afastar
esse tipo de pessoa da nossa vida, Senhor. Nos livra do fofoqueiro, nos livra da pessoa linguaruda, nos livra da pessoa maldosa, ingrata, Senhor, do caluniador, nos livra dessas pessoas e mais, Senhor. Nós oramos por nós mesmas hoje, oramos pela nossa boca, porque sabemos, Deus, que a fofoca, na verdade, enquanto a gente acha que está falando mal de alguém, na verdade ela está contaminando a nossa própria vida. Por isso, Deus, livra a minha boca da fofoca, livra a minha vida deste pecado. Eu não quero ter esse pecado, Senhor, de falar mal dos outros, eu não quero ter este pecado de falar demais, eu não quero ter esse pecado de contar segredo, de contar os segredos dos outros. Eu não quero jogar uma pessoa contra a outra, Senhor. Me tira, Senhor, deste lugar, de estar no meio de conversas, de fofoca, Senhor. Livra a minha boca da fofoca. Se você tem esse pecado na sua vida, entre hoje, neste lugar de arrependimento. Senhor, nós nos arrependemos quando somos fofoqueiros, quando somos, Senhor, pessoas que falam que não devem, que falam demais. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, porque hoje o Senhor nos livrou, Pai, nos livrou deste pecado e nos livra, Senhor, nos dê discernimento do fofoqueiro. Afaste essas pessoas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Senhor, por essa oração. Sempre ore por isso, para que você também não seja enganada. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida. E você que está me ouvindo aqui, leve essa mensagem para o máximo de amigas que você puder, para que elas entendam isso, sabe? Para que elas orem por isso, para que elas não estejam em rodas de fofoca, porque essa mensagem é uma proteção para pessoas que você ama, em nome de Jesus. Você que chegou aqui, que ouviu essa mensagem, e essa mensagem abençoa a sua vida, vai lá, se inscreva, ative as notificações, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração, e eu te espero aqui juntinho comigo. Deus te abençoe.